Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas. Hoje estou aqui para a gente continuar a mentalização, a imaginação ativa sobre a árvore da nossa vida. Então, como a gente tinha conversado, a gente começou com uma semente, a nossa árvorezinha foi se desenvolvendo e é muito importante a gente fazer tipo uma meditação e deixar vir a imagem. Não tentar fazer mental, fazer a imaginação trabalhar. Então, vocês hoje já não são mais aquela árvorezinha frágil, a semente já rompeu o casulo, já se desenvolveu. E nós todos que estamos fazendo esse tipo de exercício, a gente já é uma árvore nesse momento mais crescida. Uma árvore que toma a sua própria forma, que eu posso assimilar como o nosso período da adolescência, onde a gente começa a aparecer no mundo, onde a gente começa a existir como indivíduo, a gente já não é aquela semente, o fruto da família, a gente passa já a exercer no mundo uma função mais clara, a gente começa a estabelecer relações, então a nossa árvore já está mais copada, ela já tem uma forma de cada uma de um tipo, e é um momento muito importante da vida, porque a árvore começa a vicejar, ela não é ainda uma árvore nodosa, que a gente vai se transformando no decorrer da vida, mas ela ainda é uma árvore maleável. Então a gente percebe que esse período da vida, que a gente vai visualizar a nossa árvore, ela ainda tem uma certa elasticidade, a gente ainda pode pôr uma estaca e ela mudar ela um pouco, fazer ela inclinar por um lado ou por outro, porque depois não, depois a gente vai se formatando, a gente vai se, até eu diria, mineralizando, a árvore se torna cascuda. Agora, esse período da vida, que eu chamo de adolescência, da entrada no mundo, é o período onde a gente começa a ser a gente mesmo, começa a existir a nossa própria individualidade. Não mais a gente é filho de A, de B, estudou em tal lugar, a gente começa a ser algo, buscar algo no mundo. Aí é o momento que a gente vai escolher o que a gente vai fazer, as nossas profissões, o nosso relacionamento amoroso. Então nós começamos a abrir a copa, abrir os nossos galhos para o mundo externo. A gente começa a ocupar um espaço, mas lembrando sempre que nós árvores temos raízes e elas são profundas. Quanto mais profunda é uma raiz, mais a árvore é firme no solo. A gente tem visto esses temporais, quantas árvores já adultas, velhas, elas caem. Por quê? Porque as raízes, pelas calçadas, pela falta de adubo, de manutenção, as raízes foram se desgastando, elas não prendem mais a árvore no solo. Embora a árvore seja imensa, ela não tem sustentação da raiz. Então, o que é a raiz na nossa vida? Todo mundo, por exemplo, a nossa raiz é aquilo que está no nosso íntimo profundo, que nos conecta com o self, com a nossa verdadeira individualidade, aquilo que não é divisível, aquilo que é particular de cada um de nós, nosso DNA emocional. Essa é a nossa raiz. E é muito importante a gente não a ver, por isso que às vezes numa terapia a gente vai em busca disso, uma terapia mais profunda, ela visa te mostrar e você entrar mais nas suas raízes e menos no externo. Mas, nesse momento da vida, a nossa árvore começa já a aparecer no mundo, a gente já se torna mais adulto e é muito importante a gente perceber se a nossa árvore está dando flores, se a nossa árvore está dando frutos. Então, o que seriam as flores? As flores da árvore seriam tudo aquilo que embeleza o mundo, que perfuma o mundo, todo o nosso esforço, todo o nosso cuidado com a gente mesmo, com as palavras, com a gentileza, estão refletidas nas flores. As flores são sensíveis, inclusive. Então, sabe, a nossa sensibilidade, quando a gente fala alguma coisa para alguém, quando a gente exerce uma sensibilidade nas relações humanas, no nosso trabalho, no mundo, a gente está colocando flores no mundo. Um sorriso é uma flor que a gente coloca no mundo. Os frutos. O que seriam os frutos de uma árvore? Os frutos de uma árvore,
A gente até costuma falar, através dos frutos se conhece a árvore. Os frutos de uma árvore não são só os nossos filhos biológicos, que são também, mas não só. São os nossos filhos, as nossas amizades, aquilo que a gente fecundou. Por exemplo, o nosso trabalho é um fruto, a nossa criatividade são frutos da nossa existência. O que é fruto da nossa vida? É tudo que nos caracteriza, é aquilo que a gente produz, é aquilo que a gente cria, são as nossas relações, são frutos da nossa árvore de vida. Então, quando eu falei que no anterior eu falei sobre a imagem da figueira seca, foi daí que me veio a ideia de gravar a própria árvore. O que era a figueira seca? A figueira seca são essas árvores imensas, são essas árvores frondosas, até às vezes muito bonitas, poderosas, mas são árvores que não dão frutos, não aninham nos seus galhos os passarinhos, os ninhos, não tem aquele movimento das próprias abelhas que vão nas flores das árvores, os passarinhos que comem os frutos que nós humanos colhemos uns dos outros. Então são árvores frondosas que ocupam um espaço imenso, mas nada cresce em torno. Então são figuras que a gente pode ver no mundo, aquelas figuras autoritárias, poderosas, que não valorizam a ninguém, que não dão nada a ninguém. Todos nós conhecemos pessoas com essas características. São pessoas que aparecem muito, que se exibem muito, mas que não são capazes de acolher, de abrigar, de dar espaço para outras vidas serem acolhidas dentro dessa árvore. Então, é muito importante vocês perceberem que o que determina o nosso DNA, a gente não deve examiná-lo vamos dizer assim, pela aparência, porque às vezes uma árvorezinha, eu vi uma árvore aqui perto da minha casa, uma árvore de goiaba, ela é uma árvore até frágil, mas ela está cheia de frutos, cai na rua, os passarinhos vêm, tem um movimento em torno dessa árvore, tem zumbido de abelha, tem passarinho. Por quê? Porque ela é uma árvore fecunda, ela fecunda. Então, a gente tem que ver o que a gente faz da nossa vida, o que a gente fecunda, quem que a gente dá abrigo, quem que a gente acolhe, porque isso nos faz atingir uma satisfação imensa. Não é o nosso ocupar um tamanho de poder no mundo, mas sim aquilo que a gente troca o entorno. Essa árvore gigante, a figueira seca, ela não dá nada para ninguém, inclusive nada cresce em torno dela. Quando a gente estuda um pouco mais profundamente sobre as raízes das árvores, a gente vê que essas grandes árvores que deram muito flor, muito fruto, mas que elas vão envelhecendo, quando elas estão mais velhas, a própria raiz delas ajudam os filhotes a crescerem, ela alimenta os filhotes. Essa árvore frondosa, que é quanta gente que não é assim, que guarda tudo que produz para si próprio, dinheiro, não partilha, não investe em nada, não ajuda ninguém, essas árvores, essas pessoas um dia vão morrer e a madeira delas ou a herança delas será dividida, vai ser colocada no mundo de alguma outra forma. Então, tentem se visualizar como árvores, procurem perceber como vocês foram até agora, todos nós, quantas chuvas, quantos vendavais a gente não passou, quantas coisas a nossa árvore de vida já não enfrentou. Então comecem a se gostar, comecem a não querer ser uma árvore. Você não pode querer ser uma mangueira se você é uma macieira, entendeu? Ou se você é uma goiabeira, entendeu? Ame aquilo e se torne a melhor goiabeira, a melhor macieira, a melhor seringueira que vocês possam ser. Então, e cumpra as suas funções, porque a árvore, ela vem com funções, como nós estamos no mundo para exercer nosso DNA no mundo, para acrescentar o mundo e não para viver só em função da gente mesmo. E a gente tem que fortificar nossas raízes afetivas, familiares, com a nossa profundidade espiritual,
para nos tornarmos uma árvore melhor, não só a aparência, mas também a essência, que é a raiz. A aparência são as folhas, os frutos, mas uma boa raiz. Então a gente tem que, quanto mais a gente cresce para cima, a gente também tem que se aprofundar para poder ter uma firmeza, uma força de vida. E é muito interessante, as pessoas, eu fiquei muito contente porque muita gente me passou mensagens da árvore que visualizaram. E, por exemplo, teve uma pessoa que me passou uma mensagem que a primeira árvore que ele se viu foi em cima de uma grande montanha. E ele se viu sozinho em cima da grande montanha. Esse cara é um estudioso. Ele estuda sociologia, antropologia, quer dizer, essa árvore em cima da montanha é ele observando aquele mundo em torno. Teve uma pessoa que me falou assim, que a árvore dela foi crescendo, mas tinham terremotos, que eram as brigas dentro da casa dela. Então, ela precisou fortificar muito a sua raiz, porque uma árvore que enfrenta terremoto é uma árvore que teve que se enraizar com firmeza. Então, essa pessoa tem uma força que às vezes nem ela mesma percebe que tem. Então, a gente começar a perceber quem a gente é através da nossa árvore é muito interessante. Outras pessoas me escreveram que tiveram, por exemplo, tem uma pessoa que me disse que teve muita dificuldade em crescer, porque a árvore estava no meio de grandes árvores, era como se fosse uma floresta, e ela tinha que crescer. Então, essa pessoa não teve muito espaço na sua infância, ela não teve espaço, ela sempre teve obrigações, e a vida para ela foi uma luta, mas ela atingiu o crescimento, ela conseguiu o espaço. E é muito interessante a gente também lembrar que entre as árvores existe um respeito mútuo. A árvore não invade o território da outra, existe como se fosse um campo energético entre as árvores de respeito mútuo. Elas se respeitam. Então a gente pode ver como esse exemplo pode ser rico se a gente consegue utilizar do ponto de vista psicológico de cada um de nós. Então, o tempo já tem mais de 12 minutos, e eu gostaria que vocês, se tivesse alguma questão, se tivesse alguma coisa interessante para a gente conversar, vocês passem para mim. É um prazer poder trocar. Eu ainda gosto os meus frutos, minha árvore está aberta. Então, é muito bom um passarinho vir pousar, uma pergunta, sabe? Essa abertura. E eu agradeço vocês estarem me acompanhando até aqui e vamos até a próxima gravação. Um beijo a todos, bom domingo, boa semana. Tchau.